Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais essa live de aquecimento para o 2023 Fluente. É um evento 100% online e gratuito que eu vou fazer nos dias 6, 8, 10 de fevereiro, onde eu vou te mostrar tudo o que você precisa fazer para ficar fluente em inglês em apenas um ano. Nesse evento, eu vou te mostrar nesses dias 6, 8 e 10 de fevereiro para você fazer a sua inscrição. É só você clicar no link que está na minha bio e fazer a sua inscrição gratuita. Por isso eu estou fazendo lives todos os dias como aquecimento para esse grande evento, 3 vezes ao dia. Essa é a segunda live do nosso dia e o título da live é O Inglês Mudou a Vida dessas Celebridades. Então eu vou mostrar para você pessoas brasileiros que tiveram a sua vida mudada por causa do inglês, fizeram sucesso internacionalmente por falar esse que é o idioma mais importante e falado do mundo, beleza? Tô vendo aqui... Colega, é o seguinte, pare com isso imediatamente. Tem o cara mandando parar de fazer as lives. Como assim? É o seguinte, deixa eu ver quem está aqui ao vivo com a gente. Deixa eu dar um oi pra galera que tá sempre comigo aqui todos os dias assistindo as minhas lives. A Marli Teixeira, o Mário, o Miguel, a Manuela, a Letícia, a Neiva, o Cal Prado, é isso? O Fábio, a Sandra, a Silene, Edivânia, Veridiana, o Núcleo Saúde, Luciene, Joyce e o João Alberto. Pessoal, sejam bem-vindos. A live de hoje vai ser bem legal. Vou mostrar uns vídeos aqui para vocês verem como foi a mudança na vida dessas pessoas graças ao inglês. Beleza? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou começar, deixa eu ver quem é a primeira pessoa que eu vou mostrar. Talvez o brasileiro que fez mais sucesso no exterior, pelo menos o que ficou mais famoso pra gente, também por ter sido um dos primeiros, é o Rodrigo Santoro, certo? O ator brasileiro, fez muitas novelas no Brasil, depois ele foi fazer filmes em Hollywood. E aí ele ficou mais famoso por aquele filme que ele fez, o 300, né? O nome do filme é 300, em que ele fez o vilão do filme. Mas eu não sei se você sabe, esse não foi o primeiro trabalho dele em Hollywood. O primeiro trabalho que ele fez foi naquele filme As Panteras, né? Se eu não me engano foi o 2, o segundo filme. E ele fez um personagem que não tinha nenhuma fala, né? Não é nem pelo nível de inglês dele, é porque eles decidiram que, se você perceber, nos 2 filmes das Panteras, os vilões, eles não falam nada, eles são quase mudos, né? No primeiro filme também tem um ator, que inclusive é americano, e ele não tem nenhuma fala no filme inteiro, né? E a mesma coisa aconteceu com o Rodrigo Santoro no segundo filme das Panteras. E aí eu vou mostrar pra vocês justamente essa cena em que ele aparece, beleza? Aqui eu coloquei no mudo, a gente só vai ver, não vamos escutar, por 2 motivos. Primeiro porque ele não fala nada, é só quem fala aqui é a... Esqueci o nome dessa atriz, a Cameron Diaz, né? É só ela quem fala, mas tem uma música tocando de fundo. Então, para não ter problema de direitos autorais, eu não vou colocar o áudio dessa cena, beleza? Mas dá uma olhada aqui para vocês verem que é ele mesmo. Essa é a primeira participação dele no cinema internacional, em Hollywood. Dá uma olhada aí. Lembrando, tá sem som, né? Olha aí. Esse foi o primeiro papel dele, tá? Essa é a primeira aparição, você vê que é um filme que ele fez com atrizes bem famosas, né? Cameron Diaz, a Drew Barrymore e a Lucy Liu, então foi um filme grande, logo o primeiro filme dele, e essa é a cena primeira que ele aparece em outras cenas do filme também, mas sempre sem nenhuma fala, né? Mas esse foi só o pontapé inicial dele, para depois ele continuasse com os filmes e fizesse finalmente o 300, em que ele tem todo o destaque, porque ele é o principal vilão do filme, né? Então, a gente pode dizer que o inglês mudou a vida do Rodrigo Santoro. Inclusive, até ele faz comercial de escola de inglês hoje em dia, né? Dos meus concorrentes. Tô vendo aqui, o Vinícius está falando, parabéns pelas lives. Obrigado, Vinícius. Fico feliz por você estar aqui. Deixa eu ver se alguém mandou mais algum comentário aqui, eu perdi. Tem esse último do Vinícius, acho que teve só esse mesmo, e o engraçadinho que falou para eu parar de fazer as lives imediatamente e depois ralou o peito, saiu fora da live. Então vamos lá, seguindo aqui, quem é o segundo ator, a segunda celebridade que também teve a sua vida mudada por causa do inglês? Pode ser esse aí que você está pensando mesmo, o Wagner Moura, né? Então o Wagner Moura, você sabe que ele ficou famoso internacionalmente, principalmente por fazer o Pablo Escobar na série Narcos. Mas aí você fala, Rafa, mas no Narcos ele fala em espanhol? Sim, é verdade. Mas o que você talvez não saiba é que
para chegar a assumir esse papel, primeiro ele fez um outro filme em Hollywood, e nesse filme ele falou inglês. Foi um filme que se chama Elysium, é um filme com aquele ator Matt Damon, também um ator super famoso, e também a Alice Braga, que é outra brasileira, também já fez diversos filmes de Hollywood, ela também está nesse filme. E agora sim, eu vou mostrar para você uma das cenas. O Wagner Moura tem bastante destaque nesse filme, foi o primeiro filme internacional que ele fez, falando completamente em inglês, né? Vou colocar meu fone de ouvido aqui para ouvir junto com vocês e vamos ver aqui uma das cenas dele. Let him go! You got something, didn't you? What? That's why they shut down the sky. Good. What is it? Wire transfers, corporate intel. You gotta have something big in there. I fucking got nothing, man. It all got scrambled. Julio is dead. You owe me. Let's go fucking now. We can't. The flight system is jammed. Nobody is going up there. Então você vê que ele fala inglês sem problema nenhum, fala inglês bem, né? Eu até lembro, eu assisti esse filme no cinema e eu lembro quando assisti o filme, tava lá prestando um pouquinho mais de atenção no inglês dele. Tem alguns momentos em que ele tem um sotaque um pouquinho mais forte, mas assim, ele fala perfeito, né? Eu vi uma entrevista dele, inclusive, ele dizendo que a princípio, por causa daquela pressão, por causa de ser o primeiro filme internacional dele, né? Então, a princípio, ele não se sentiu muito confortável. Ele disse que era um pouquinho difícil, assim, ele entrar no clima, né, para gravar e conseguir falar as falas dele todas em inglês. Então, no começo, ele deu um pouquinho mais de trabalho pro diretor do filme. Ele errou algumas vezes, teve que repetir, mas aí depois ele ficou mais tranquilo, né? E aí conseguiu fazer sem problema nenhum, né? Então, ele relatou isso, que foi, a princípio, era desconfortável atuar em um outro idioma, né? Ele é brasileiro, tá acostumado a fazer trabalhos em português, e aí ele teve que fazer esse filme em inglês. Então, além de se preocupar com a atuação, se ele estava fazendo bem, ele ainda tinha que se preocupar com o idioma, né? Se ele estava falando bem. Então, esse foi o primeiro trabalho internacional que o Wagner Moura fez, né? Então a série Narcos, ela é de 2015, se eu não me engano, e esse filme Elysium é de 2013, né? Então esse foi o pontapé inicial para ele iniciar a carreira internacional dele. Então a gente pode dizer também que o inglês mudou completamente a vida do Wagner Moura. Você pode até ver que ele faz bastante coisa internacional agora e ele tem feito bem menos trabalhos aqui no Brasil, né? Agora que ele abriu essa porta e ele não, acho que não tem muito interesse mais em fazer coisas aqui no Brasil, beleza? Então vamos lá, quem mais? Quem são as outras celebridades brasileiras que tiveram a sua vida mudada por causa do inglês? Eu já mencionei uma delas aqui, é a Sandra Braga, né? Aquela atriz que já está há muitos anos fora, muitos anos fazendo filmes internacionais, e às vezes a gente vê ela nos filmes, tem gente que nem mesmo sabe que ela é brasileira, né? O primeiro filme de destaque que ela fez internacional é aquele filme com Will Smith, I Am Legend, que em português é Eu Sou a Lenda, né? Esse é o primeiro filme internacional, ou pelo menos o primeiro mais famoso que ela fez, né, em Hollywood. Ela ficou famosa aqui no Brasil por causa do filme Cidade de Deus, né, aquele filme de 2002, super famoso, e aí foi que iniciou a carreira internacional dela. Então, vou mostrar para vocês aqui uma cena dela nesse primeiro grande filme internacional que ela fez, I Am Legend. Dá uma olhada aqui comigo. My name is Ana Montes. There are other survivors. I'm traveling with Dr. Robert Neville and a boy named Ethan. We're heading north on Route 17 to Bethel, Vermont. Keep your radio on. Listen for our broadcasts. You are not alone. There is hope. Keep listening. You are not alone. Beleza, então essa aí, se eu não me engano, é a cena final do filme já. E depois já entram os créditos depois disso. Esse foi o primeiro filme famoso internacional da Alice Braga, né? Eu estava dando uma olhada na Wikipédia aqui antes da nossa live. Tem alguns registros aqui, tem 2 filmes que ela fez em inglês antes desse, né, antes do Eu Sou a Lenda, mas são filmes pequenos que nem tem registro deles na Wikipédia, só tem o nome, mas não tem nenhuma informação sobre esses filmes. O primeiro grande mesmo foi esse filme que ela fez com Will Smith, Eu Sou a Lenda, e depois ela fez vários, né, eu vou ver aqui só os mais famosos, pelo menos os que eu conheço, né. Ela fez esse filme mesmo que eu mostrei com Wagner Moura, que é o Elysium. Ela fez também Repo Man, que é com aquele ator Jude Law, né, e o Forest Whitaker, também 2 grandes atores famosos, né, de Hollywood. Deixa eu ver que outros filmes aqui ela fez.
Se vocês souberem, também podem colocar nos comentários aí. Ela fez aquele filme A Cabana, né? Filme famosíssimo que saiu em 2017, que era um filme lá falando sobre Deus, um filme religioso, né? Bem famoso. Que mais? Tem The New Mutants, mas esse filme não é tão famoso. Deixa eu ver um outro aqui. Esquadrão Suicida, eu não lembro dela no filme, pra ser sincero, mas tá falando aqui que ela está no filme Esquadrão Suicida, aquele filme de super-heróis da DC, né? Deixa eu ver se tem algum outro aqui que eu deixei passar. Filme Predadores, né? Sabe aquele monstro Predador? Tem vários filmes dele. Então ela fez um desses filmes do Predador de 2010. Eu já assisti esse filme também. Ela tem muito destaque. Ela é uma das personagens principais do filme. Então você vê que ela já fez, depois desse filme, o inglês abriu essa possibilidade para ela de fazer diversos filmes em inglês. E quase todos eles ela é a personagem principal, ou pelo menos uma das personagens principais, né? Estou vendo aqui na Wikipedia, tem mais, tranquilo, contando mais de 10 filmes americanos grandes que ela fez. E isso tudo, obviamente, porque ela estava preparada, ela sabia falar inglês, né? Deixa eu ver aqui nos comentários, eu estou vendo que o Luiz já chegou para mais uma live, tá sempre aqui. E deixa eu ver aqui, Luiz, eu perdi alguns comentários seus, eu não consegui recuperar aqui. Você consegue mandar para mim? Porque eu estou vendo a live pelo computador, fazendo pelo computador, né? E aqui não chegam todos os comentários. E eu estou acompanhando com o celular aqui ao mesmo tempo, mas aqui eu acabei perdendo os seus comentários. Então, se quiser mandar de novo, eu leio aqui. Vamos lá, então. Alice Braga é essa terceira pessoa, essa terceira atriz brasileira, a terceira celebridade que eu estou mostrando aqui, que teve a sua vida mudada por causa do inglês. Quem mais nós temos aqui? Agora a gente vai sair um pouco dos atores, das atrizes, e a gente vai para um cantor. O próximo da lista aqui é o Seu Jorge. Com certeza você conhece esse cantor, que também é ator, né? Ele já fez vários filmes, então a gente não está saindo tanto assim da lista de atores, né? O Seu Jorge, ele já tinha uma carreira... Eu não vou dizer que ele era muito conhecido no Brasil, que ele era famoso, mas ele tinha uma carreira mediana aqui no Brasil, né? E aí ele decidiu ir para os Estados Unidos e ir para Los Angeles, só que ele não falava absolutamente nada de inglês, né? E ele disse, eu assisti uma entrevista dele, ele falando que todo artista, em algum momento, precisa ir para Los Angeles, né? Porque lá é a capital mundial do entretenimento, né? Para quem não sabe, Los Angeles é onde fica Hollywood, né? Onde fica a indústria do cinema americana, que é a mais importante do mundo. Então ele foi para lá mesmo sem saber falar inglês, né? E ele disse que precisava disso, porque todo artista alguma vez na vida precisa ir para Los Angeles. E lá, por causa da música, ele acabou sendo descoberto e aí ele começou a participar de filmes. Então a gente acha que a primeira atuação do Seu Jorge, na verdade minto, ele teve a primeira atuação aqui no Brasil, né, que ele fez também o filme Cidade de Deus, né, e ele foi lá também um dos personagens principais do filme, teve grande participação, mas é um filme nacional, então essa foi a primeira atuação dele como ator, né. Aí nos Estados Unidos ele chegou lá a também fazer alguns filmes, fez alguns papéis pequenos, né, nos filmes do diretor Wes Anderson, né, esse diretor acabou vendo ele cantar, gostou muito dele e aí ele trouxe o Seu Jorge para participar de alguns filmes dele, né? Ele fez algumas pequenas participações em alguns filmes desse diretor Wes Anderson, né? E aí eu assisti uma entrevista do Seu Jorge, ele dizendo que aí, só então, quando ele viu que a coisa estava ficando séria, que ele estava sendo chamado para participar de alguns filmes, mas ele aparecia sempre tocando, né? Então, todos os filmes que ele apareceu nos Estados Unidos, ele apareceu com um violão, tocando e cantando alguma coisa, e cantando em português, né? Aí ele viu que a coisa estava ficando séria, que a carreira internacional dele estava tomando um bom rumo, né? E que só que a falta do inglês estava limitando ele. Foi aí que ele começou a aprender, né? Começou a se dedicar mais a aprender inglês. E aí hoje ele é um artista bem famoso fora do Brasil, né? Tanto pela música, tanto também por alguns pequenos papéis que ele faz lá, mas principalmente pelos papéis que ele fez aqui, né? E aí ele é bem famoso e reconhecido internacionalmente hoje, graças ao inglês, né? Deixa eu ver aqui o comentário do Luiz. Ele falou: só comecei com relação ao clipe do filme que ela fará... Como é que é? Que ela fala para ficar com o rádio ligado, ouvir os podcasts, entendi o que ela falou em inglês perfeitamente. Quem que você está falando, Luiz? Manda aqui nos comentários, porque não chegou. Como eu falei, eu perdi os seus primeiros comentários, então não sei quem é essa pessoa que você está falando. Manda aqui para mim de novo, que aí eu leio o seu comentário, beleza? Então vamos ver aqui o Seu Jorge falando em inglês. Ele está dando uma entrevista aqui. I'm a lucky guy. I met Wes Anderson and he... Então esse Wes Anderson é o diretor que ele conheceu e ele que levou ele para fazer os filmes, né? Os primeiros filmes internacionais dele. He's introduced me a lot of songs for Boeing.
it's not my deal. Before, I never imagined for my life, for my career, recording songs for David Bowie and writing songs in Portuguese. Então, como você vê, o inglês dele tem alguns errinhos, né? O sotaque também é um pouquinho forte, mas ele consegue se comunicar fluentemente sem nenhuma dificuldade, né? Aí ele estava contando que esse diretor, o Wes Anderson, conheceu ele, porque viu ele tocar, né? Gostou muito, levou ele para os filmes dele e depois apresentou para ele as músicas do David Bowie, né? Que ele não conhecia. David Bowie é um cantor inglês que morreu há alguns anos atrás, né? Um dos mais famosos de todos os tempos, muito provavelmente vocês conhecem. E aí foi aí que ele conheceu as músicas do David Bowie, até então ele não conhecia, e aí ele fez uma gravação, né? Ele fez uma adaptação pro português das músicas do David Bowie, né? Fez uma interpretação dele. E é um CD que ficou bem famoso lá fora, né? Então teve isso, esse diretor, além de introduzir ele no cinema americano, também ajudou ele na carreira musical também, certo? Então o Seu Jorge teve aí a sua vida mudada pelo inglês. Deixa eu ver aqui que agora chegou o outro comentário do Luiz, ele explicando melhor o comentário dele. O clipe do filme que aparece a atriz brasileira falando. Okay, qual atriz? Qual atriz, Luiz? Manda aqui pra mim. Certo? Então esse aqui foi mais um que eu tô mostrando pra vocês, o Seu Jorge, né? Esse aqui foi o caso contrário. O Seu Jorge não sabia falar inglês, então a oportunidade apareceu primeiro, né? Aqui todos esses outros que eu mostrei foram pessoas que estavam preparadas e agarraram a oportunidade quando ela chegou. Eles já sabiam falar inglês, né? Tanto a Sônia Braga, quanto o Rodrigo Santoro, quanto o Wagner Moura já sabiam falar inglês. E aí veio a oportunidade de fazer um filme no exterior e aí eles puderam abraçar essa oportunidade. O caso do Seu Jorge foi o contrário, né? Ele não sabia falar inglês e ele foi para os Estados Unidos mesmo assim, com a cara e a coragem, sem saber falar o idioma. E lá ele acabou tendo a oportunidade de participar de filmes e só depois que ele aprendeu inglês, né? Ele deu muita sorte por ele ser extremamente talentoso musicalmente, né? Mesmo sem saber falar inglês, esse diretor apostou muito nele e aí só depois ele foi aprender, né? Mas a gente não pode contar com essa sorte e tem que estar sempre preparado antes da oportunidade aparecer, né? Pra gente não deixar as oportunidades passarem. O Luiz falou aqui que é fã do David Bowie e tal, mas tá muito ruim aqui para mim a partir dos comentários, não tá chegando tudo, Luiz. Alguns comentários seus eu estou perdendo aqui. Mas vamos lá, vou mostrar para vocês o próximo. Então, uma pessoa que saindo agora completamente da área das artes, uma pessoa que talvez até muita gente não sabe que é brasileiro, é o Bob Burnquist. Bob Burnquist é um skatista brasileiro, né? Eu estava vendo aqui a história dele, eu já conhecia um pouco dele, mas eu não sabia exatamente toda a história do Bob, né? Você pode ver que até o nome dele é americano, Bob Burnquist. O pai dele é americano, né? E conheceu a esposa aqui no Brasil, aí tiveram ele, né? Tiveram o Bob, e o nome dele na verdade é Robert. Todo Bob é apelido de Robert, mas o nome dele é realmente escrito em inglês, não é Roberto, é Robert, né? Então, o pai dele conheceu a mãe dele aqui no Brasil, aí se casaram, tiveram ele, e ele morou aqui no Brasil até, eu estou vendo aqui, pelo menos o que diz na Wikipedia, até os 14 anos. Porém, o pai dele, por ser americano, sempre falou com ele em inglês desde pequeno, né? Ele disse que quando ele falava em português com o pai, às vezes esquecia, né? Porque com a mãe eles comunicavam em português. Mas às vezes ele esquecia e com o pai acabava falando português também. O pai dele não respondia. Toda vez que ele falava em português, o pai dele ignorava. Porque o pai dele queria que ele aprendesse inglês, porque sabia da importância que isso ia ter na vida dele. E na época, ele disse que não entendia, né? Ele achava que o pai... que era uma besteira do pai, que não tinha problema nenhum o pai dele falar com ele em português, né? E ele não entendia porque o pai era tão rígido com isso. Aí hoje, pelo contrário, ele agradece muito o pai dele por ter feito isso com ele, né? Por ter só responder ele quando ele falava em inglês, porque ele entende a importância que isso teve para ele aprender inglês. Ele aprendeu desde pequeno, né? E hoje ele fala, talvez seja um dos brasileiros assim que eu conheço que fala inglês melhor, né? Porque ele fala realmente com sotaque de nativo. Você não percebe que, se você não souber, você não vai imaginar que ele é brasileiro, porque ele fala inglês perfeitamente, você não percebe nenhum sotaque no inglês dele. Vou mostrar para vocês aqui o Bob Burnquist falando em inglês. Vamos ver aqui. Ele está numa entrevista num podcast com um americano. Esse aqui é o cara que está entrevistando ele. A lot of switch shit in your runs too. Yeah, I was adding that just because I had seen like what I mean. This had already been a while, but like I wanted to learn and do something different. I always wanted to kind of be different. Yeah. Right. So it was just like, okay, once I started,
seeing the videos of Danny and Colin and doing switch tricks, and they're doing switch heel flip indies. They're doing the tough like tech trick. Então você está vendo que o Bob Burnquist, ele fala inglês perfeitamente como um nativo, né? Apesar de ter nascido e crescido no Brasil e aprendeu aqui com o pai dele que era americano, mas ele fala inglês perfeito, sem nenhum tipo de sotaque, né? E isso fez total diferença na vida dele, né? Eu disse que ele, hoje em dia ele agradece o pai dele, eu vi também aqui numa outra entrevista ele falando isso. Por quê? Porque foi fundamental na vida dele. O Bob Burnquist é um dos maiores skatistas de todos os tempos, né? Reconhecido no mundo inteiro. E isso tudo graças ao inglês. Se ele não falasse inglês, se ele tivesse ficado só aqui no Brasil, né, andando de skate aqui no Brasil, ele não teria atingido a fama internacional que ele tem hoje, né? Ele não teria todo o reconhecimento que ele tem hoje, né? Ele é famoso porque ele tem aquela super rampa na casa dele, ele mora nos Estados Unidos hoje em dia, construiu uma pista de skate gigantesca lá, né? E muitos skatistas famosos vão na casa dele para andar. Então ele tem todo esse reconhecimento e tudo isso graças ao inglês, né? Se ele não tivesse o idioma, ele teria ficado limitado apenas ao Brasil e não teria tido todo o reconhecimento internacional que ele tem, né? Aqui ele está inclusive contando a história que ele queria sempre fazer uma coisa diferente, aí ele se inspirou em outros skatistas que ele assistia, né? E por isso que ele tem um estilo todo diferente, né? Ele ficou famoso justamente por causa do jeito que ele anda de skate, do estilo diferente que ele tinha de todos os outros skatistas da época dele, né? E é isso que ele está contando nesse vídeo aqui. Tudo isso graças ao inglês. Vamos ver só mais um pouquinho aqui ele falando. Already. In my head, they had to learn to get there, right? So in my mind, I was like, I can do that, but I need to go through the process of drop in, frontside grind, 50-50, backside. So I started skating like that, like every... Então ele está dizendo aqui como ele começou a andar de skate, né, como foi o processo e tal, e como você pode ver, se você não conhecesse o Bob Burnquist, se você visse um vídeo dele aqui sentado, dando uma entrevista no podcast, se ninguém falasse para você que ele é brasileiro, você nunca iria imaginar, você nunca iria suspeitar, porque o inglês dele é perfeito, certo? E isso capacitou ele para ser também um dos maiores skatistas de todos os tempos, certo? E aí, agora voltando um pouquinho para a área das artes. Eu quero mostrar para vocês um diretor de cinema, né? Esse diretor, também muito famoso, é o Fernando Meirelles. Se você não sabe, ele é o diretor também do Cidade de Deus, né? Você viu aqui, eu já mostrei umas 3, 4 pessoas que participaram do filme Cidade de Deus, né? Foi um dos maiores filmes brasileiros de todos os tempos e abriu as portas do cinema internacional para muita gente, né? Então, o Fernando Meirelles foi o diretor do filme. Alice Braga teve um papel grande no filme, né? E também o Seu Jorge, que eu já mostrei aqui também, ele teve o seu primeiro papel no cinema nesse filme. Ele teve um papel grande, né? E foi isso que abriu as portas para ele internacionais também, né? E aqui o Fernando Meirelles eu pesquisei aqui, não achei nenhuma referência de como ele aprendeu inglês, né? Talvez ele já soubesse até inglês antes mesmo de trabalhar no cinema internacional, né? Com certeza, na verdade, com certeza ele já sabia, porque para dirigir um filme, se você não fala inglês, não tem como, né? Como é que você vai orientar os outros atores internacionais, né? Pessoas que falam inglês, se você não consegue falar o idioma delas, né? Para dirigir um filme, obviamente, você tem que falar o mesmo idioma dos atores. Então, o Cidade de Deus foi o filme que abriu as portas para ele do cinema internacional, e depois disso ele já fez alguns filmes em Hollywood, né? O primeiro deles foi um filme chamado O Jardineiro Fiel, né? Esse filme, para ser sincero com vocês, eu não conhecia, é um filme de 2005, né? Mas depois, e ele fez com um ator famoso também, né? Eu estou procurando aqui, mas não estou achando o nome dele. É um filme britânico-estadunidense, né? Então ele foi filmado também nos Estados Unidos. É um ator que chama-se Jeffrey Kane. Jeffrey Kane. Eu não consigo mostrar para vocês a foto aqui, mas é um ator também consideravelmente famoso. Depois, aí sim, esse filme eu já assisti, é um filme que chama-se Ensaio sobre a Cegueira, né? Que é um filme baseado na obra do José Saramago, né? Que é o escritor português. O filme com esse mesmo, o livro tem esse mesmo nome, né? Ensaio sobre a Cegueira. E é um filme, apesar do escritor ser português e escrever em português, no nosso idioma, né? O filme foi feito em Hollywood e com grandes atores, né? Entre eles, se eu não me engano, eu vou ver a lista aqui para falar para vocês, mas está aquele ator, o ator que faz o Hulk hoje em dia nos filmes da Marvel, né? Ele está nesse filme, é o Mark Ruffalo, né? O nome dele. A Julianne Moore, também atriz famosíssima, né? Danny Glover, também ator bem famoso. Aquele Gael Garcia Bernal, que é um ator argentino, não, ator mexicano, perdão.
bem famoso também, tá no filme. Adivinha quem mais? Alice Braga, brasileira, que eu já mostrei aqui, já esteve nesse filme também. Então é um filme com um elenco muito famoso, né? E ele dirigiu esse filme, eu assisti, é um filme bem legal, né? Ele fez também, deixa eu ver aqui um outro filme, esse estrangeiro que ele fez um filme chamado 360, né? É um filme com Anthony Hopkins, né? Que é o cara que faz o Hannibal, ator famosíssimo também, com Jude Law, e tem alguns outros atores também, um pouco menos famosos, mas também que você vai reconhecer de filmes de Hollywood. E deixa eu ver aqui o último. Ele fez aquele filme Dois Papas, né? Que é um filme até da Netflix, se eu não me engano. Que é um filme ali, não é baseado em histórias, em fatos reais, quer dizer, é só baseado, né? Mas a história não é real, sobre os dois papas, né? O Bento XVI e o Papa Francisco. Então, esse filme famosíssimo da Netflix saiu há 3 anos atrás, né? 2019, 4 anos atrás. Então, ele foi o diretor desse filme. Então, você vê que ele já dirigiu uns 3 filmes internacionais grandes depois do Cidade de Deus, e isso foi uma mudança gigantesca na vida, na carreira dele, né? Ele já era um diretor famoso, conceituado no Brasil, mas depois de fazer filmes internacionais, ele fica incomparável a coisa, né? Aí ele ficou com muito mais destaque, muito mais prestígio, e o inglês trouxe essa oportunidade para ele. Vou mostrar para vocês aqui uma entrevista dele, que ele está dando em inglês, falando sobre o making-off do filme, né, de Cidade de Deus, falando sobre a produção do filme. Tem até a legenda em português aqui para vocês, quem não conseguir entender. When I read the book, and as I was telling, and I decided to do the film, I was so involved with the whole process and the story, and I start casting non-professional actors and bringing all my friends that used to work with me for 10 years doing commercials. I mean, I involved them as well, and I wanted to do the film. So I started preparing the film, and I couldn't get financing. Nobody. Você pode ver então, inglês fluente, sem dificuldade de falar, né? Um ótimo, excelente inglês, e mudou a vida dele. Depois que ele fez o seu primeiro filme internacional, né? Ele se tornou um diretor, inclusive, conceituado em Hollywood e tem uma carreira consolidada lá, né? Talvez não faça os filmes, os principais blockbusters, né? Mas ele faz grandes filmes também com grandes elencos, né? E o inglês trouxe essa possibilidade para ele, né? Também outro ator, outro diretor famoso é o próprio José Padilha, que é o diretor dos filmes Tropa de Elite, né? Depois que ele fez o Tropa de Elite 2, que a carreira dele explodiu de vez, né? Já tinha tido um destaque grande com o primeiro, mas o segundo foi o que realmente mudou a vida dele. Aí ele dirigiu o remake do RoboCop, né? Aquele filme famosíssimo também dos anos 90, o filme do RoboCop, não lembro. Acho que é dos anos 90 ou final dos anos 80, né? Aí teve um remake, né? Refizeram esse filme e ele é o diretor dessa versão mais atual, deve ser um filme de 2015, por aí, né? E ele mora, atualmente ele mora nos Estados Unidos, mora em Los Angeles já há muitos anos e domina também o inglês fluentemente, e por causa disso, isso trouxe essa oportunidade para ele de dirigir esse filme americano, né? Eu não sei se ele fez outros filmes depois disso, mas esse filme RoboCop foi um filme grande, né? De grande orçamento, filme blockbuster, né? Então, vamos ver aqui mais uma pessoa. Agora uma pessoa que talvez você nem sabia que era brasileira, né? Você já ouviu falar da atriz Morena Baccarin, né? Então é uma atriz brasileira que já fez filmes grandes, como por exemplo Deadpool, né? E talvez você não sabia que ela era brasileira. Vou mostrar para você aqui, pelo nome você pode não estar associando. Então aqui primeiro ela falando em português. E as pessoas me veem na rua, no Rio, e não acreditam que eu tô no Rio, e não acreditam que eu sou brasileira, sabe? Porque como eu cresci lá, eu falo inglês sem sotaque, e as pessoas esquecem que eu sou brasileira. E eu acho que muita gente também não sabia que eu falava português até agora. Quando eu tô lá, eu me sinto bem americana. Cresci lá, eu moro lá há 25 anos. Mas quando eu tô aqui, Então, por que ela falou isso? Que as pessoas não sabiam que ela era brasileira, né? Porque ela morou aqui só até os 7 anos de idade. Então, quando ela tinha 7 anos, ela foi embora do Brasil, né, com os pais dela, e desde então ela não voltou a morar aqui novamente, né? Vem para visitar, mas nunca mais morou no Brasil. Por isso ela tem um inglês perfeito, né? Ela fala com total desenvoltura como um nativo, né? E inclusive, quando eu assisti o filme do Deadpool,
Eu assisti esse filme, eu não sabia que ela era brasileira, eu nem conhecia a atriz, né? Eu não tinha visto pouquíssima coisa dela antes. Eu não sabia que ela era brasileira, né? Quando eu descobri, eu também me surpreendi. Coloquem aqui nos comentários se vocês já a conheciam e se vocês sabiam, né, que ela era brasileira. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo dela falando em inglês mesmo, né? No filme do Deadpool, só alguns trechinhos aqui dela, só para vocês verem ela falando em inglês. Sounds like you do. Bernadette is not going anywhere because you're not going anywhere. All things I can live with. And you're me. Shit show. I enter to that show. That's whisper outside your window. No one is boom. Então aqui é só uma... Peraí, deixa eu passar mais essa parte. We can fight this. Hers. Então aqui é só uma coletânea, né, de cenas em que ela aparece. Você vê que o vídeo está cortado toda hora, mas deu para você ter uma noção dela falando inglês e você vê que você não percebe que ela é brasileira. Não tem absolutamente sotaque nenhum, porque ela mora há muitos anos lá, né? Então, esse fato da família dela ter ido embora do Brasil, né, ter ido para os Estados Unidos ainda quando ela era pequena e ela aprendeu inglês lá, fez toda a diferença na vida dela, né? Lógico, mudou a vida dela porque ela estava em outro país, mas também o fato de ter aprendido o inglês, de ter dominado o inglês, isso fez toda a diferença para que hoje ela pudesse ter essa carreira internacional que ela tem, né? E por mais que pareça óbvio, lembrando, tem muitas pessoas que vão embora do Brasil, moram anos e anos e anos fora e não aprendem o inglês. Então, ir embora do Brasil não é garantia de aprender o idioma, né? Isso é muito verdade para os adultos, né? É claro, como ela foi com 7 anos, ela era criança, então ela fez a escola lá, né? Então fica muito mais provável que a pessoa vá aprender o idioma, né? Mas só para deixar claro que morar fora do Brasil não é sinônimo de aprender o idioma. Tem pessoas que moram há anos e anos e anos, né? Eu já conheci pessoas que uma pessoa... Acho que o recorde que eu já vi foi 20 anos. Uma pessoa que, inclusive, aqui nas minhas lives apareceu uma vez e falou: já moro há 20 anos nos Estados Unidos e ainda não falo o idioma, né? Aí você pode pensar, Rafa, como isso é possível? Como isso acontece? Né? É porque tem muitas comunidades de brasileiros nos Estados Unidos e em vários outros países, né? Então você pega uma cidade como, por exemplo, New Jersey, que, se eu não me engano, é a maior colônia de brasileiros fora do Brasil, né? Tem tanto brasileiro em New Jersey que você consegue viver a sua vida, o seu dia a dia, trabalhar, estudar, ir no mercado, fazer suas compras, sem ter que lidar com americanos, apenas lidando com brasileiros, porque tem muito brasileiro, né? Então, se você vai para lá e mora nos bairros onde os brasileiros estão, você consegue passar a sua vida inteira só falando português, morando nos Estados Unidos, né? E aí, nas raras ocasiões em que você precisar, sei lá, ir a algum lugar onde só tem americanos, aí a pessoa leva um brasileiro que fala inglês bem com ela, né? É isso que acontece. Mas chega uma hora, mais cedo ou mais tarde, a pessoa sente a necessidade de falar inglês, né? Então, recentemente, nas últimas turmas que eu abri no meu curso, eu tenho percebido que cada vez mais está aumentando o número de alunos que estão fora do Brasil, né? Esse perfil de pessoas que mora há muitos anos nos Estados Unidos e agora está sentindo a necessidade de realmente aprender o inglês, né? Então, aqui no caso da Morena Baccarin, ela teve essa sorte, aprendeu desde pequena, né? E o inglês mudou completamente a vida dela. Então, eu não sei se vocês sabiam que essa atriz era americana, né? Ela também nem é uma das mais famosas. Estou vendo aqui nos comentários, ninguém mandou nada, então acredito que ninguém sabia ou que sabia, mas não quis comentar. Agora eu vou mostrar para você uma atriz que essa aqui, sim, eu tenho certeza que você não sabia que ela era brasileira, né? Ela chama-se Jordana Brewster, né? Eu não sei se é assim que pronuncia o segundo nome dela, mas o primeiro é Jordana. Ela é uma atriz brasileira que é extremamente famosa em Hollywood pelo filme Velozes e Furiosos, né? Então eu vou mostrar, ela é a esposa do Paul Walker no filme, né? Aquele ator que faleceu. Então eu vou mostrar para você aqui uma cena dela falando em português, e eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui vai se espantar, que talvez a maioria de vocês não sabia que ela era brasileira. Então ela é essa aqui, ó, que está de lado para a câmera, né? Essa outra aqui é a entrevistadora, que vai fazer a pergunta para ela. Você viu uma boa na vida dela, mas o diretor decidiu optar por outro caminho. O que você achou dessa decisão? Bom, eu gosto de ser super dramática. Eu queria chorar e ter uma briga com o Brian. E pro Justin foi super importante que todas as mulheres no filme, a Gala, a Michelle e eu, que todas as mulheres são super fortes. Então, ele disse que depois de 6 anos... Certo, então você viu aqui que ela fala inglês perfeitamente, tão perfeito que quando ela fala português ela tem sotaque de americana, né? Então, assim, na verdade,
Vou esclarecer aqui melhor. Ela não é brasileira 100%, né? Na verdade, ela é panamenha. Ela nasceu num país da América Central que chama-se Panamá, né? Mas, com apenas 2 meses de vida, aí sim ela foi para os Estados Unidos, né? Ou foi para os Estados Unidos ou foi para o Brasil primeiro? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada. Ela é filha de uma mãe brasileira, né? Então a mãe dela é brasileira, o pai é americano. Deixa eu ver aqui. Ela deixou o Panamá quando tinha 2 meses de idade e se mudou para Londres, né? Então ela nem foi para os Estados Unidos primeiro, ela morou em Londres, onde ela passou 6 anos antes de se mudar para o Rio. Aí sim ela veio para o Rio de Janeiro, né? Então ela tem cidadania brasileira pela mãe dela ser brasileira e ela não chegou a nascer aqui, mas ela veio para cá com 6 anos de idade, né? Então ela morou no Brasil, no Rio de Janeiro, dos 6 aos 10 anos de idade. E aí só depois ela foi para os Estados Unidos, ela foi para Nova York, né? E ela, inclusive, não só tem a nacionalidade, mas ela se considera brasileira, ela se considera meio brasileira e meio americana, né? Segundo as palavras dela própria, né? Então, ela ainda tem muitas lembranças, né? Ela viveu uma fase muito marcante da vida dela, dos 6 aos 10 anos de idade, a infância, então ela tem muitas memórias do Brasil, e essa entrevista que vocês viram aqui, que eu mostrei, ela estava aqui no Brasil dando essa entrevista, né? Agora eu vou mostrar para você ela falando em inglês, e obviamente você vai ver que ela fala inglês perfeitamente. Vamos ver aqui. He's struggling, Dom. He doesn't want me to see it, but the white picket fence is like an anchor on him. Então, essa cena aqui é no filme Dos Velozes e Furiosos, né? Você está vendo ela contracenando com o Vin Diesel aqui. I can tell. I tried to talk to him the other night. You know what he said? He doesn't miss the girls, he doesn't miss the cars, he misses the bullets. Let him settle in. Give him time. How does 9 months sound? Certo. Então você está vendo que ela fala inglês perfeitamente, né? Morou no Brasil, fala português também perfeitamente, mas o inglês dela, inclusive, é melhor do que o português, né? Ela tem, quando fala português, ela tem sotaque de americana falando inglês, né? Então, aqui também é uma pessoa que a sorte dela poderia ter sido diferente, como a mãe dela é brasileira, ela poderia ter vindo a princípio, né, aos 2 meses de idade, quando ela foi com a família para Londres, ela poderia ter vindo já direto para o Brasil e ter só passado a vida aqui, né, aprendido português aqui, e só depois, muitos anos depois, talvez ter ido para os Estados Unidos, e com certeza o inglês dela seria diferente e as oportunidades dela seriam diferentes também, né? Então você pode ver que todas as pessoas que eu mostrei aqui, todos esses brasileiros tiveram as suas vidas mudadas por causa do inglês, né? Todos eles tiveram uma carreira antes e uma outra carreira completamente diferente depois de aprender inglês e de fazer os seus filmes, os seus trabalhos nos Estados Unidos, né? E é isso que eu quero para vocês. Eu quero que o inglês mude a sua vida também. O inglês tem essa capacidade, mudou a minha, né? Eu posso dizer que eu era uma pessoa antes e outra pessoa depois que eu aprendi inglês. E eu quero isso para você também. Por isso que eu estou fazendo o 2023 Fluente. É um evento 100% online e gratuito que eu vou fazer nos dias 6, 8 e 10 de fevereiro. Vão ser 3 aulas gravadas que eu vou disponibilizar para você, onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para aprender inglês em apenas 1 ano. Aprender inglês em 1 ano é completamente possível. Eu tenho a prova dos meus alunos que já atingiram esse resultado e eu consigo fazer isso por você também. Eu vou te mostrar qual é essa metodologia nesse evento que eu vou fazer lá em fevereiro. Para você participar de forma gratuita, é só você estar inscrito no evento. O link para você fazer sua inscrição está na minha bio. Então, acabando a live aqui, é só você apertar no link que tem ali na bio, faz sua inscrição com nome e e-mail, e aí depois você precisa entrar no grupo de WhatsApp. É lá pelo grupo de WhatsApp que você vai receber o link para assistir às aulas. Eu não vou divulgar o link aqui no Instagram, vai ser só para quem estiver dentro do grupo do WhatsApp, certo? O grupo ele é silencioso, ninguém vai postar, você não vai ficar recebendo mensagem, notificação, é só você entrar, aguardar no grupo, que aí no dia 6 de fevereiro você vai receber o link para assistir a primeira aula, beleza? Pessoal, é isso. Foi um prazer tê-los aqui para mais uma live que foi sensacional. Deixa eu só ver se teve algum comentário aqui, normalmente o Luiz que comenta bastante. Aqui a Eliana falou, eu moro em Londres, não falo muito bem, tá vendo? Assim, como eu disse, né? Tem pessoas que moram fora, às vezes há muito tempo, e não aprendem, né? Tem pessoas que acham que morar fora é sinônimo de aprender. Não, eu vou para fora e vou aprender. Mas é muito difícil, né? Por quê? Porque você está numa situação que é desconfortável. Você está com estrangeiros que não vão saber te ajudar
aprender o idioma, né? Você está no dia a dia, você vai chegar no país no exterior, você vai precisar trabalhar, você vai precisar estudar, viver a sua vida. Então ninguém vai ter tempo e nem muito menos paciência para te ajudar a aprender inglês, né? Por isso que sair do Brasil achando que você vai aprender inglês no exterior é uma grande furada, né? Assim, eu não vou dizer que é impossível, mas é algo que vai levar bastante tempo também e vai ser muito difícil, muito custoso, né? Então é muito mais prático você, no mínimo, pelo menos, aprender até um nível intermediário aqui no Brasil e depois ir para fora para aí sim aperfeiçoar o seu inglês. Mas ir de nível 0 é muito difícil, né? Então eu tenho visto aqui nos últimos tempos a quantidade de pessoas que têm aparecido aqui nas minhas lives relatando a mesma coisa. Rafa, eu moro fora e não falo inglês, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, em diversos lugares, e isso é 100% verdadeiro, né? Isso acontece com muita gente. Beleza? Então, pessoal, é isso. Foi um prazer tê-los aqui mais uma vez. Espero que essas histórias tenham servido de inspiração para vocês mudarem a vida de vocês através do inglês e também participar do 2023 Fluente. O evento é gratuito, você não tem nada a perder e você vai aprender tudo o que precisa para ficar fluente em inglês em apenas um ano. O link está na minha bio, é só clicar e fazer a sua inscrição gratuita, beleza? E aí eu volto às 8h30 da noite para a nossa terceira e última live do dia dessa semana, que é a semana de aquecimento para o inglês fluente. E o título da live vai ser: fazendo isso, você vai melhorar a sua audição em inglês. Então você tem dificuldade em entender que as pessoas falam inglês, você acha, sei lá, um americano fala muito rápido, eu não consigo entender o sotaque, eu tenho dificuldades, então a live que eu vou fazer hoje às 20h30 é para você, beleza? Meus amigos, vejo vocês mais tarde, foi um prazer e até às 20h30. Bye bye!